Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nesse trimestre específico, estamos estudando a defesa da fé, vendo antigas heresias que surgem com roupas novas em nossos dias e entendendo um pouquinho mais da doutrina cristã, para podermos nos defender contra as heresias. Na lição de hoje, nós vamos abordar um tema muito importante, a salvação, e dizer que a salvação não é uma obra humana. A salvação é algo divino. Foi Deus e é Deus quem nos salva. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que interessante aqui, regeneração e renovação do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que nos regenera, que faz, e a palavra regenerar significa nascer de novo. Ninguém pode entrar no céu a não ser que nasça de novo. E quem faz nós nascermos de novo, nos regenera, é o Espírito Santo. E quem nos renova também é o Espírito Santo. A verdade prática desse verso é que a salvação ela é um ato da graça soberana de Deus. E ela é baseada no mérito de Jesus Cristo. E não vem das obras humanas, não vem das obras da nossa justiça. A única parte do ser humano é crer. E até Deus é que nos dá a capacidade de crer nele. Vamos à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que texto maravilhoso aqui na carta de Paulo aos Efésios, que descreve que nós somos salvos pela graça. Então não depende de nós, depende sim da graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcança e nos salva. Vamos à introdução dessa lição. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus.
Além disso, ele deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, não pelas obras, mas é pela graça, e até mesmo desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus pela salvação, se não for pela intervenção divina, direta por meio do Espírito Santo, que intervê, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra-chave da nossa aula de hoje chama-se salvação. Vamos então falar sobre a salvação, no ponto 1, sobre a graça de Deus. A descrição de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, descreve o estado espiritual humano, o relato da condição pecaminosa da natureza humana, confirma a extensão da corrupção do gênero humano, conforme vimos na lição anterior, quando abordamos sobre o pecado. O apóstolo Paulo usa aqui expressões para mostrar essa realidade, uma dura realidade do pecado. Paulo usa a expressão mortos, mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso desse mundo, no verso 2, e segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, não estávamos somente mortos ao andar sobre o príncipe das potestades do ar, éramos escravos do pecado, do que o Espírito agora opera nos filhos da desobediência. E há um Espírito que opera na desobediência. Ainda Paulo vai mais além, dizendo que andávamos desejos da carne, segundo os desejos da carne. E fala que éramos por natureza, por causa desse andar debaixo do príncipe das potestades do ar, segundo os desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Essa é uma triste fotografia da raça humana e do estado pecaminoso do ser humano, escravo, desobediente, anda segundo a carne. Não é à toa que as pessoas gostam de carnaval, as pessoas que não têm a Cristo querem andar de fato segundo a sua carne. E o resultado de tudo isso é que estamos mortos. O homem não está desmaiado, está morto em ofensas e pecados. E a expressão que Paulo usa é nos vivificou, nos ressuscitou. Quem vivifica, quem ressuscita é o Espírito Santo. As expressões nos vivificou e vivificou juntamente com Cristo revela uma ação do Espírito Santo, não só para convencer o homem, mas para dar vida espiritual em favor dos pecadores, que a salvação, portanto, só é possível mediante um ato da graça de Deus, que significa um favor imerecido. E sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Sem ela, ninguém pode ser salvo. Mas também há algo que precisa ser esclarecido também aqui, nas expressões mortos em ofensas, mortos em nossa ofensa. Não deve ser jamais entendido literalmente. Isso é um eufemismo que Paulo usa para se tratar, e se trata de uma metáfora. É sim uma figura de linguagem, assim como estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, nós não estamos lá sentados, é tudo figura de linguagem que Paulo se utiliza para descrever nosso estado espiritual aqui e a queda espiritual como morte espiritual. Não é? Você conversa com o incrédulo, ele está vivo, mas espiritualmente se encontra morto, não goza de comunhão com Deus, não ora, não tem aquele estado de comunhão. Então, é um eufemismo, uma metáfora da qual Paulo utiliza,
sobre a morte aqui espiritual para descrever o estado da humanidade caída, separada de Deus pela ação do pecado. Isaías 59, verso 2. E aqui não significa uma aniquilação espiritual total, que o homem não possa ouvir Deus, ou que mesmo o incrédulo, em momentos de desespero, não fala com Deus. Sim, fala. Mesmo Adão, depois de pecar, ouviu a voz de Deus. E os seres humanos, mesmo em estado de pecado, Deus pode sim falar em suas consciências. Então, trata-se aqui de uma metáfora que Paulo se utiliza para mostrar do estado humano e não deve ser entendido de forma literal, como alguns o fazem, e aí vem com as suas doutrinas sobre a depravação total do homem, não é? Apesar que o homem é sim depravado, é corrupto por natureza, de acordo com o que lemos aqui, não devemos entender a morte aqui como algo totalmente literal. Há sim capacidade no ser humano de ouvir a voz de Deus. Vamos à exegese dos versos 8 ao 10. Essa passagem aqui, bíblica, elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana. Não depende do ser humano, depende da ação de Deus ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça, que literalmente, esse sim, significa o favor imerecido, o favor divino, do qual, de fato, não somos merecedores por causa do nosso pecado. A salvação é pela graça de Deus e é mediante a fé, não as obras. Quando Paulo menciona obras, está se referindo às obras da lei, mas mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa para nós. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isso é dom de Deus", que é presente, está se referindo à salvação pela graça e não à fé, como alguns interpretam. Como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Deus também nos dá capacidade para crer. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio da salvação e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Vamos a sinopse, tópico 1. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano, caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus é que pode salvá-lo. Vamos agora entender o segundo ponto da nossa lição, baseando-se em algumas soteriologias, e soteriologia, a doutrina que estuda a salvação. Sotério quer dizer salvação no grego, logia, estudo ou tratado. Então temos aqui algumas soteriologias inadequadas na antiguidade. Vejamos uma delas, e aí elas reaparecem hoje, né? Os reencarnacionistas. Como termo, a soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação, e a reencarnação é uma delas. O primeiro delas é essa doutrina, chamada doutrina da reencarnação, que o homem pode, depois de morrer, reencarnar e ir se aperfeiçoando. Não é só os espíritas que creem nisso, os budistas também creem que a pessoa vai reencarnando diversas vezes até atingir o estado máximo, que eles chamam nirvana, não é? Que é o seu estado puro para entrar no céu. Se isso fosse possível, não era necessário Cristo ter padecido tanto e morrido por nós, pagando os nossos pecados.
Essa doutrina da reencarnação, ela é tão antiga quanto a humanidade. Ela também vai encontrar origens no hinduísmo, mas principalmente, como dissemos, no budismo, no jainismo, no sikhismo, e é defendida essa doutrina pelos Hare Krishnas, pelos kardexistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo ou um progresso evolutivo. É interessante que essas doutrinas de processo evolutivo têm a mesma ideia da teoria da evolução, que são ciclos de roda de morte, renascimento, que vão girando em torno da salvação. Em resumo, aqui nessa doutrina, a salvação é pelo próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, baseada em alguns versos aqui, como Hebreus 9:27, que o homem está determinado a morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Em João 9, capítulo 1, verso 1 ao 3, João 9, verso 1 ao 3, nos conta a história de um homem cego de nascença. Pelos reencarnacionistas, talvez na vida passada ele via demais e agora, para punir, nasceu cego. Os discípulos de Jesus perguntam quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. E alguns reencarnacionistas entendem que o homem poderia ter pecado em outras vidas, uma vez que ele nasceu cego, como poderia ter pecado antes de nascer. Mas é que eles não entendem o que os judeus realmente creem, que a criança, mesmo no ventre da mãe, já tem uma tendência ou para fazer o bem ou o mal. E vemos isso na história de Jacó e Esaú, que já lutavam no ventre da mãe. Os judeus chamam isso, os rabinos, de inclinação para fazer o bem ou para fazer o mal. E já no ventre da mãe, já dá para saber se a pessoa tem essa inclinação para o bem ou para o mal. Vamos aos galacionistas, é o nome dado aos legalistas judaizantes, que eram opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Daí o porquê o termo galacionistas, que vem da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés, tais como a circuncisão, como guardar a guarda do sábado, como condição para a salvação. Atos 15, verso 1. Paulo vai a Jerusalém para tratar desse termo doutrinário. A verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, verso 16. Às vezes, Paulo, em suas cartas, como a de Gálatas, menciona obras da lei. Outras vezes, como em Efésios, ele apenas menciona obras. Mas quando Paulo está se referindo a obras, ele está se referindo às obras da lei. Ou qualquer obra que você queira entender, mas principalmente as da lei. Vamos os gnósticos. No campo soteriológico também nós vamos encontrar os gnósticos. Já era algo, havia sementes no primeiro século, mas no segundo se desenvolveu plenamente. Eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maquieísmo, que é isso, alguns dizem, foi fundada por Mani, 216 Mani até 272, na Pérsia, no atual Irão. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Paulo menciona, na sua carta aos Colossenses, que que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, do seu amado Filho, até mesmo para mostrar essa ideia.
E os dois, o reino das trevas e o reino da luz, lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Deste modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. Isso é o que o gnosticismo ensinava. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, do grego, que significa conhecimento, ou seja, uma espécie de iluminação espiritual. Aí daí já vem os Illuminatis, as sociedades secretas, não é? Conhecimentos místicos como teosofia, como Rosa Cruz, todas essas maçonaria que tem um conhecimento secreto, místico, uma iluminação espiritual que é dada àqueles que buscam através do conhecimento, porque as pessoas são limitadas espiritualmente. Mas quem nos traz a luz é Cristo. Cristo é que ilumina o nosso caminho, Ele é a luz do mundo. E quem ilumina a nossa mente e o nosso entendimento é o Espírito Santo, Efésios 1:18, vamos ver isso. Os demais são pessoas materiais e não pode receber esse conhecimento de acordo com o gnosticismo. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha o poder suficiente para medir força com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. E aí vemos João 1:12, 2:6, Marcos 5, 7-13, a salvação é para todas as pessoas. Atos 17:30 diz que Deus manda que em todos os lugares os homens se arrependam. Tito 2:11 diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, não apenas como alguns ensinam, somente aos eleitos, não é? A salvação é para todos, sim. O que acontece é que nem todos são para a salvação. Vamos a sinopse tópico 2, é que essas soteriologias inadequadas na antiguidade, que vimos aqui, os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnosticistas, todas essas doutrinas ressurgem também em nossos dias. Vamos tratar então das soteriologias inadequadas de hoje. Comecemos com o islamismo. Hoje nós temos mais de 1,2 bilhões de pessoas que são muçulmanas e islamismo. E é importante que nós entendamos a soteriologia deles para podermos, em tempos, combater. Segundo a religião do Islã, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está no Alcorão. Cifra, capítulo 13, verso 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Bom, alguns terroristas estão em problema aqui. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, verso 190 e verso 276. Essa é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade, portanto, de expiação. Logo, para os islâmicos, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, no contexto deles, é por mérito, é pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração, no Salvador, que é Jesus Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, e confessa publicamente o nome de Jesus. Não é? A saber, com a tua boca confessares e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Romanos 10, verso 9 e 10. Para os islãos não existe salvação, é boas obras. E ele sempre diz que Alá é misericordioso. Vamos a outro, as testemunhas de Jeová. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é o Salvador, mas a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa deles, que ensina que somente eles são salvos, diferente do que a Bíblia ensina, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe, para as testemunhas de Jeová, dois grupos de salvos, o que eles chamam de uns ungidos, não é? Que são os 144 mil, e que só esses ungidos, para ele, de 144 mil, classe dos ungidos, que herdarão o céu, somente os 144 mil. O outro grupo eles chamam a grande multidão, que de Apocalipse, capítulo 7. Então tem os 144 mil, que são os ungidos, os que receberam o selo de Deus. E a grande multidão, que vai, segundo a testemunha de Jeová, herdar não os céus, mas a terra, segundo a teologia do movimento das testemunhas de Jeová. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador deles, não tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que quem não existe cristão sem o Espírito Santo, Romanos 8, 9, 1 Coríntios 12, 3, e que mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, João 1, verso 12. Vamos à terceira doutrina, o mormonismo. Os mormons crêem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Em nenhuma perspectiva individual é que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, como fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas também há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de um co-salvador, como Joseph Smith. A Bíblia ensina que Jesus é o único Salvador e que fora dele não há salvação. Atos 4:12, João 14:6. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente é pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9, Tito 3, verso 5. E existe apenas uma salvação e está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2:11, Judas 3. Também podemos falar nos dias de hoje os espíritas, não é? Os kardexistas, apesar de a revista não abordou mais ou menos no tópico 2, mas não colocou aqui no 3, mas os kardexistas são, sim, também pessoas que creem nesse processo evolutivo do espírito de sucessivas reencarnação até obterem a salvação. Tudo isso é inadequado, não bate com o que a Bíblia fala. São doutrinas que levam o homem ao erro. Nós temos que voltar para a doutrina bíblica, que fora de Cristo não há salvação. Vamos à sinopse top 3. O islamismo, a testemunha de Jeová, o mormonismo, o kardexismo, eles apresentam uma doutrina de salvação inadequada em nossos dias. Vamos à conclusão dessa lição. Entendemos
que somente pela graça é possível chegar a Deus, graça de Deus. E isso é um ato, sim, soberano de Deus, da sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, nem o ato do pecador para receber. É uma dádiva divina, um favor imerecido. Misericórdia é deixar de aplicar o castigo que nós merecíamos. Deus, na sua graça, nos salva. Na sua misericórdia, nos perdoa e nos constitui um mérito pessoal. Não nos constitui de um mérito pessoal da pessoa, mas sim do próprio Deus. Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos, ou ungidos, ou 144 mil, os eleitos. Nada disso. A Bíblia ensina que a salvação é sim para todos. Leia Tito 2,11. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Portanto, a salvação é sim para todos. A infelicidade é que nem todos são para a salvação. Vamos então à revisão do conteúdo dessa lição com as perguntas. O que a Bíblia quer dizer quando fala de morte espiritual, que nós abordamos em Efésios? Bom, vamos à resposta aqui. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Morte é separação. Isaías 59:2. E não significa uma aniquilação espiritual total, como alguns ensinam. Essa aniquilação espiritual do homem total de Deus. Segundo, o que esclarece uma boa exegese sobre a expressão isto é dom de Deus? Vamos lá, uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não está referindo-se à fé. Para alguns, Deus aqui é dom de Deus, se refere tanto à graça quanto à fé. Mas para nós, cremos que a graça é de Deus. A fé é o homem que tem que crer. Deus não vai crer no nosso lugar. Apesar que também a fé é sim um dom que Deus dá. Mas Deus dá uma medida de fé a cada um, para aquilo que é útil. Terceiro, e quando fala que Deus dá, Paulo está se referindo à utilidade da fé em Romanos capítulo 12. Quais os 3 principais movimentos dos primeiros séculos cuja soteriologia é inadequada? Que nós estudamos a heresias antiga, os reencarnacionistas, os galacionistas, vêm da Galácia, judeus, judaizantes também são chamados, são os galacionistas, devido à região da Galácia, e os gnósticos, esses são doutrinas antigas. Quais são 3 soteriologia inadequada? Eu mencionaria a 4ª novamente, e a resposta é o islamismo, acima de Jeová, o mormonismo, e eu colocaria o kardexismo, também é inadequado o kardexismo. Quinto, o que ensina os teólogos das Testemunhas de Jeová sobre a classe da grande multidão? Vamos à resposta. Os teólogos das TJ, Testemunhas de Jeová, eles acham que pertencem a uma grande multidão, não são exatamente filhos de Deus, não pertencem a Cristo, nem têm o Espírito Santo. Jesus não é mediador deles, nem tem esperança de salvação. Para eles, só os 144 mil é que vão para o céu. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa lição de hoje e que você possa ter entendido um pouco mais sobre a salvação, que não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Jesus mesmo, quando os discípulos perguntaram, quando aquele jovem mancebo queria dar a vida eterna, e Jesus falou, quão dificilmente, filho, aos que possuem riqueza entrar no reino dos céus, os discípulos dizem, lá em Mateus 19, você pode ver, os discípulos dizem
Se essa é a condição do homem, quem é que pode se salvar? E Jesus fala, isso é de fato impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Portanto, a salvação é sim uma obra do Deus eterno, soberano. Foi Ele que enviou o Salvador. Diz em Isaías, meu próprio braço trouxe a salvação. No caso aqui cremos, os braços de Cristo nos trouxe a salvação. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E fora de Jesus não há salvação. Não é pelas obras, não é pelas boas ações, ainda que devemos sim fazer boas ações, mas não é por elas, não é pelos nossos méritos pessoais que nós somos salvos. Somente pela graça de Deus. Como dizia os reformadores, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e tudo para a glória de Deus, somente a glória de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, cada vez está melhor, cada vez tem mais vídeos, não é? Todos os dias nós colocamos mais vídeos, já passamos de 7.600 vídeos no nosso canal. Talvez você fale, mas o que isso representa? Representa mais de 20 anos se você vê um vídeo por dia. E estamos quase chegando a 8.000 vídeos em breve. Em mais alguns meses teremos mais de 8.000 vídeos no nosso canal, onde são vídeos de ensino para você crescer. Por isso que eu falo, clique no playlist, ali você vai encontrar 252 pastas e ali você vai achar os vídeos organizados em temas e assuntos. Se você descer na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus, foi a primeira pasta. Depois, segunda em Marcos e até Apocalipse, e depois Gênesis, a Malaquias, e pastas e mais pastas com assuntos diversos, a história da teologia cristã, viagens que fizemos ao Egito, a Israel, a Roma, a Grécia, a ilha de Patmos. Vale, explore, conheça, ganhe conhecimento. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.